Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de EZCAD da Torre Laser. Hoje eu vou fazer uma apresentação para vocês sobre o programa, basicamente todas as suas funcionalidades. Vamos abrir aqui o EZCAD. Ele vai dar um erro aqui para mim porque eu estou sem a máquina ligada no momento, é mais só uma apresentação via software para vocês mesmo. Vamos lá. Então aqui a gente tem na lateral esquerda superior, nós temos todo o menu de file. A gente tem para criar um novo arquivo, abrir um arquivo já salvo no formato do EZCAD, tá vendo? EZCAD file. Então tem um autosalve aqui, deve ser alguma coisa antiga. Então ele abre pra gente. Então a gente consegue criar um novo ou pelo file new, Ctrl N ou esse botãozinho branco aqui, ó, new. Então vou dar um Ctrl N aqui, criar uma página nova. A gente consegue importar um vetor, importar uma imagem, que é um import bitmap, botar para imprimir o que está na tela, escanear imagens, system parameters, são os parâmetros do sistema. Então ele abre uma página de configuração aqui para a gente. Livraria de imagens, a gente consegue criar uma livraria nova, salvar várias imagens aqui dentro. E aqui são os últimos arquivos abertos, como se fossem arquivos recentes. Em Edit, ele libera edição para algo desenhado. Então, eu vou desenhar um quadrado aqui, para vocês verem como funciona o Edit. Então, ele abriu aqui para apagar, um Ctrl Z. Então, ele vai apagar o retângulo. Ele libera aqui para fazer o preenchimento, que é o nosso hatch. Ou transformar em curva. Então, se eu transformar em curva, eu tenho mais opções ainda de edição para ele agora. Consigo copiar, colar, recortar. Aqui o offset é para a gente criar uma linha em volta. Então, digamos que eu quero um aqui, ó, offset para fora com 3 milímetros de distância. Ele vai criar uma linha para fora com 3 milímetros de distância, certo? No Draw, a gente tem todas as ferramentas de desenho: ponto, curva, linha, retângulo, círculo, elipse, polígono, texto, bitmap file e vector file. É a mesma coisa lá do import. Então, se clicar em vector file, ele abre para a gente importar. Quais são os tipos de vetores mais importados? Eu recomendo vocês sempre trabalharem com DXF, que é do AutoCAD. O Corel também exporta nesse formato. Então, os mais usados são aí, são AI do Illustrator, PLT, DXF e DST. Algumas pessoas trabalham com SVG. Para quem trabalha muito com Inkscape, é mais fácil salvar em SVG, tá? Modify, a gente tem o Transform, tem o Plastic, tem o Array, que é para fazer multiplicações. Tudo isso eu vou explicar para vocês mais detalhado depois. A gente tem curva edita aqui para auto-conectar pontos, alinhamento. JSF fonte são fontes editadas via bloco de texto, tá? Poucas pessoas sabem o que é isso ou sabem para que funciona isso. No View a gente tem as barras, a gente consegue desabilitar, habilitar todas as barras aqui do programa. Consegue colocar uma grade na nossa área de trabalho, que eu realmente acho que polui, tá? Mas isso aí é de pessoa para pessoa, tá? E a gente tem a régua, que é essa régua aqui de cima também. A gente consegue tirar ela, então ele some totalmente, tá? Então eu gosto de usar a régua, mas eu não gosto da grid, que é do joguinho da velha em todo o espaço. No especial, a gente consegue editar textos. Então eu quero que esse texto teste vire outra coisa. Se para um texto já aberto aqui no caso, né? SN não usamos. IPG settings também não funciona para nossa máquina de Fiber Laser ou CA2, tá? Ele nem abre porque eu não tô com a máquina selecionada. Provavelmente vai demorar um pouco aqui, vai dar um erro. Então, mesmo se eu tentar conectar, ele não consegue as informações. Isso é para um tipo específico de máquina que o EZCAD também funciona. Então, desse jeito aqui, ele consegue buscar todas as informações, tanto da placa quanto da fonte laser, mas infelizmente para a gente não funciona. E aqui em laser,
a gente tem todos os plugins para eixo rotativo, eixo de canetas, para fazer multi-arquivos, fazer réguas, entre outras coisas, tá? Então aqui na barra a gente tem as mesmas coisas do file, o new, o open, salve, temos o Ctrl Z e o desfazer e o fazer, né? Temos ferramentas de zoom, então aqui é de arrastar a janela, zoom mais, zoom menos, zoom no objeto, que no caso é o nosso quadrado, por isso que ele chegou perto do quadrado. Zoom na página, então ele mostra a página como um todo. E zoom no objeto selecionado, caso tenha algumas coisas selecionadas, ele libera essa opção. Quando não tem, ele não libera. Opção selecionada, o que a gente tem aqui? Esse primeiro aqui seleciona todos. Então se eu fizer um círculo aqui e clicar lá, ele vai selecionar o círculo e o quadrado, certo? Se eu tiver nesse aqui com o círculo selecionado, quadrado selecionado, quero mudar minha seleção, essa segunda opção aqui muda para mim. Ele fica alternando entre os objetos, certo? E essa última aqui apaga, ou o botão delete. Então se eu cliquei aqui, apagou o negócio, vou dar um Ctrl Z para voltar e vou dar um delete no teclado. Aqui, apagou também. Além disso, a gente tem o cadeado, que é para travar e não conseguir fazer alteração nesse objeto, nem mesmo movê-lo, tá? E depois destravar. O botão C leva para o centro da área de trabalho. C é o atalho no teclado, tá, gente? Ou a gente clica nesse íconezinho aqui, que é para levar para a origem. Nossa origem é sempre no centro, então levou para a origem. Isso aqui é para a gente selecionar as canetas, tá? Então, tem todas aqui. Selecionar as canetas. Aqui é espelho, um círculo não vai dar para ver, então vou desenhar uma letra aqui que dê pra gente enxergar isso. Fiz um D aqui pra gente. Então eu vou espelhar na horizontal. Então, de D vira B. Ou na vertical. Consigamos virar de B para. Esses olhinhos é pra gente conseguir enxergar ou não enxergar, tá? Então é visualização. Você não quer que apareça ou quer que apareça, certo? Na nossa barra aqui da esquerda, a gente tem todas as funções de desenho. Tanto para a lá o Corel, né? Então Bezier para a gente desenhar um objeto aleatório, os quadrados, círculo, elipse, que aí faz de qualquer tamanho, o círculo só faz proporcional, e polígono. Então a gente desenha o polígono aqui, e aqui na lateral para a gente, aqui nesse campo aqui, tudo que tem de alteração, ele sempre aparece nesse campo aqui embaixo da área de tamanho, né? Então ó, esse aqui é um objeto com três lados. Então, um polígono de três lados, então deu aqui um hexágono. Mudei para 3, ele vai virar um triângulo. Mudei para 4, vai virar um quadrado. Mudei para 8, por aí vai. A gente consegue mudar. Ou estrela, a gente tem a opção de mudar para estrela. Então, quantas pontas de estrela você quer? Uma estrela de 3 pontas, uma estrela de 4 pontas, uma estrela de 7 pontas. Ela vai criando ali pra gente. Uma estrela de 6 pontas e por aí vai. Certo? Aqui é a nossa ferramenta de texto. Você colocou aqui, ela já apareceu outras configurações, como eu falei aqui embaixo do campo de tamanho, que é o do size, que a gente define o tamanho dos objetos. Ela, ela já aparece todas as informações, então a gente está usando aqui por fonte, e a fonte que a gente está usando agora é a agência. Mas, quero uma Arial, então é por aqui que a gente altera, tá? O resto das configurações aqui, a gente vai ter uma aula específica só para isso. Isso aqui é mais uma apresentação de tudo que o software tem a oferecer para a gente, tá? Aqui são outros atalhos. Atalho para imagem, para importar a imagem, e de novo um atalho para vetor, tá? Esse botão aqui é para código de barras ou QR Code, tá? Aqui a gente tem para horário. Isso aqui a gente usa para colocar tipo uma pausa entre gravações. Então aqui a gente está com uma pausa de 10 milissegundos, um wait time. Então ela gravou, vai esperar esse tempo e depois ela grava o próxima coisa que tiver. A gente consegue configurar quantos milissegundos a gente quer que espere, certo? Deixa eu apagar isso.
Draw Input Port. Também não mexemos. Coisa muito específica para a área técnica, tá? E a mesma coisa, só que é Draw Output Port. Não mexemos para a área técnica. Sempre evitem mexer no que não tem a ver com o seu ramo, tá? O EasyCAD ele é um pouco sensível e ele pode acabar atrapalhando. Aqui na lateral a gente tem as cores de configuração. A gente consegue usar cada cor para uma configuração diferente. Então a gente tem aqui, ó, loop, é quantas vezes a gente quer que faça esse objeto ou essa configuração. Speed, velocidade, power, a potência e a frequência. Essas configurações remetem diretamente em como vai sair a sua gravação ou o seu corte. Já essas configurações aqui de baixo, elas vêm presetadas pelo EasyCAD, tá? Elas são direcionadas para a fonte Fiber que a gente tem, tá? Então elas geralmente já vem pré-configurada para a fonte, tá? Aqui embaixo a gente tem o Read, que é nosso light para alguns lugares, que é a nossa pré-visualização. Então se eu fizer um círculo aqui de um 30 por 30, por exemplo, se eu apertar um F1 aqui, que é o Red, ele vai mostrar na área de trabalho, na máquina, uma pré-visualização do tamanho desse objeto. Então ele vai mostrar um quadradinho lá para mim de 30 por 30 para mim saber se esse desenho vai se encaixar dentro do material que eu tenho para gravar ou se está na posição que eu quero. Então, F1 pré-visualização, F2 marca, que é o marque. Então, F2 ela lança o desenho para fazer, ser feito. Continuous, o que é esse checkbox? Quer dizer que se a gente apertar um F2 aqui, ela vai fazer esse desenho sem parar, tá? Ela não para até que a gente cancele. Então ela vai ficar aqui na tela só fazendo, ó. Ó quantas vezes já foi feito. Aqui embaixo vai mostrando. Então, cancelei. Mark Select. Bem usado para quem importa várias coisas de uma vez só. Então, importei um arquivo grande, tem vários vetores que eu preciso gravar. Seleciona só o que você quer, posiciona no centro onde você vai selecionar. Com o Mark Select check, com box check aqui, quer dizer que ele só vai gravar o que está selecionado no momento. Se eu deixar ele selecionado e apertasse um F1, ele ia mostrar a pré-visualização de tudo isso aqui. Então provavelmente ia exceder o tamanho lá, você ia se perder. Já com o Mark Select marcado, ele só aparece a pré-visualização do que está selecionado, tá? E ele também só vai gravar o que está selecionado, certo? Show contorno. Show contorno é para pré-visualização. Exemplo, se a gente apertar o F1 agora, ele vai mostrar um quadrado, mesmo que nosso desenho seja um círculo, porque ele está mostrando a área do desenho. Então, relativamente, ele mostra esse quadrado aqui em volta, para você saber o tamanho. Se o show contorno estiver ticado, ele vai mostrar para a gente o círculo. Então, ele vai fazer exatamente o caminho do desenho. Se fosse um texto, ele ia percorrer o caminho todo que o laser ia fazer para mostrar esse texto, tá? Geralmente quando é um texto pequeno a gente consegue ver até em extenso isso aí, tá? A gente nem vê o laser passando, a gente vê ele totalmente preenchido mesmo, o nome inteiro. E Continuum Mod é ele ele continua fazendo, tá? A gente define um total aqui, ó. Dá uma travadinha aqui. A gente define um total aqui, ó. Quero que faça 10. E a gente manda fazer. Ele vai fazer até sair os 10, teoricamente. Ele fez todos até dar 10, tá vendo? Aí depois ele para. Em um primeiro momento, essa é a apresentação que eu tenho para dar para vocês do macro. E agora a gente vai partir para as aulas que são focadas em cada parte aqui do programa, para vocês entenderem a fundo como que ele funciona, tá? Então, beleza, gente? Obrigado pela aula de hoje e até a próxima.